Estamos de volta, gente. Agora você de casa vai entender um pouco mais em relação a essa data de finados. Posso dizer o que é que ela significa para a Igreja Católica? Para falar sobre este assunto e também no decorrer dessa entrevista eu recebo aqui o diácono Rodrigo Arruda. Muito bom dia, diácono. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Bom dia. Bom dia. Obrigado também pelo obrigado convite. por ter vindo. Eu queria entender qual é o real significado dessa data para a Igreja Católica. Bom, para nós católicos, o dia de finados, ou também, como é dito, o dia dos fiéis defuntos, é um dia de comemoração da celebração da vida. Muitas vezes é associado como o dia da morte, um dia triste, mas para nós católicos é um dia de alegria, porque nós que acreditamos na ressurreição de Jesus Cristo, que se torna também a nossa ressurreição, a esperança da nossa ressurreição. Então, celebrar esse dia é confessar de que a morte não é a última palavra. Para além da morte, existe a vida eterna, a vida dada por Jesus Cristo. Certo. Diácono, na visão da Igreja Católica, né, que tem muita gente católica que acompanha a gente, na visão da Igreja Católica, o que é que acontece depois da morte? O que acontece depois da morte, a Igreja não vai dizer assim, acontece isso, aquilo, exatamente, porque é uma realidade que nós não conhecemos totalmente. O que a Igreja é baseada na Sagrada Escritura, na tradição da Igreja, naquilo que a Igreja foi percebendo ao longo de todo esse tempo, na vivência da sua fé, na revelação dada por Deus, é que, como eu já disse, a morte não é a última palavra. Além disso, a ressurreição de Jesus nos dá a esperança de que nós também viveremos a ressurreição, seremos ressuscitados por Deus. E dentre aqueles que morrem, uns pela vida que levaram, pelo modo como viveram, já contemplam a glória de Deus. E aí, isso se expressa quando a Igreja canoniza alguém. Então, a Igreja está dizendo que aquela pessoa já alcançou a glória de Deus, como consequência da sua vivência, da sua fé. Tanto é que no dia 2 de novembro, nós celebramos o Dia dos Fiéis Defuntos. E no dia 1º de novembro, nós celebramos o Dia de Todos os Santos. Que foi ontem. No caso, exatamente ontem. Só que na Igreja do Brasil, esse Dia de Todos os Santos é transferido para o domingo. Então vai ser domingo agora, na liturgia, o Dia de Todos os Santos. Vão ter missas especiais. Exatamente. Então, justamente para essa conexão de que algumas pessoas já alcançaram a glória de Deus. Outros ainda não alcançaram essa glória, mas podem alcançar. Então, é o que a Igreja professa, aqueles que estão no purgatório. E que nós, como aqui, que ainda estamos aqui neste mundo, nós também podemos rezar por eles, para que esse processo de purificação que eles vivam, eles possam atingir a glória de Deus. É uma pergunta até de um telespectador, justamente falando sobre a questão do purgatório, que você tocou agora, perguntando se realmente o purgatório existe e o que tem que ter sido feito, tem que ter sido em vida ou depois da morte. No caso, ainda vale justamente a questão de rezar pelo ente querido que já foi. Em relação a isso, a esse contexto, questão do purgatório, e se, por exemplo, as obras de para quem já partiu, teria que ter sido feito em vida. Certo. O purgatório existe. Isso é dogma de fé da nossa igreja, professa de que o purgatório existe. Não é aquela, muitas vezes, imagem que nós vemos em filmes, novelas e outros tantos programas, que é um momento de sofrimento, né? É uma ficção. É uma realidade que existe, o purgatório. E o que é esse purgatório? É aquele momento em que o fiel, ele vai passar por esse processo de purificação para poder, vamos dizer assim, estar pronto, purificado para contemplar eternamente a glória de Deus. Então, é pela vida que ele levou, a vida que ele teve, o modo como ele viveu,
que vai ver se é necessário ele passar por essa purificação ou não. Quando nós olhamos para um São Francisco, Madre Teresa de Calcutá, tantos santos aí da igreja, nós vemos que pela vida deles, eles viveram já de tal modo que com a sua morte, eles já entraram na glória de Deus. Mas outras pessoas não, deixaram-se levar pela vida de pecado, não buscaram uma conversão, foram se acomodando a essa situação de pecado. Então, por isso, depois da morte, eles precisam passar por esse momento de purificação. E nós, aqui, nós podemos também interceder por eles, por esses nossos entes queridos que estão nesse processo de purificação. Por isso que nós rezamos pelos fiéis defuntos. Safira, você costuma acender vela para entes queridos que partiram? Acende, vai no cemitério, acende a vela, acha importante sobre isso? É uma dúvida, né? Frequente também sobre isso. Tem muita gente que tem. Que não sabe o significado. Qual é o significado, Diácono, de justamente acender as velas? Para o ente querido? Acender velas, não é que a gente não pode pensar de que é o ato de acender vela que vai ajudar lá no seu processo, no purgatório, o fiel defunto. Não. A vela, por quê? E até mesmo numa celebração da missa nós vamos encontrar velas acesas, porque é a luz. Quem é a luz do mundo? Cristo. A luz que ilumina as nossas vidas. E que os cristãos, como seguidores de Cristo, são chamados também a serem luz no mundo. Então, a vela acesa é sinal disto. Não é porque simplesmente eu acender uma vela, eu vou garantir de que aquilo ali vai beneficiar. Porque se eu acender uma vela, mas eu não faço uma oração, se eu não tenho um esforço de rezar por aquela pessoa, né? Então a vela por si só não vai, não é mágica. Não se trata. Do mesmo jeito também ir ao cemitério. Mas você ir lá para ficar, e só para dizer que foi, colocar uma vela, comprar um caminhão de flores e colocar lá em cima do túmulo. Mas você não para nenhum momento para rezar, para reafirmar a sua crença na ressurreição, de que a ressurreição de Cristo é a base de tudo. Se eu não creio na ressurreição de Jesus, então qualquer acender velas, colocar flores, se torna inútil. Agora, Diácono, chegou outra pergunta para a gente aqui do telespectador, do internauta, em relação, justamente voltando para o purgatório. E quando a pessoa, no caso, partiu, não fez aquela, pode ser, boa obra que tinha que fazer aqui na Terra, vai para esse local. Existe um julgamento dentro do purgatório? O que é que define se a pessoa vai para um bom lugar ou um lugar ruim? Ou não? É um processo que todos passam e geralmente todos vão para um bom lugar? Primeiro, quando a igreja diz que existe um purgatório, ela nem fala de que se trata de um local. Certo. Né? Isso talvez seja um estado, uma vivência de um estado, ali como eu já disse, de purificação. Né? Não se trata de um local, tem um local determinado, um local um espaço físico, porque se trata de uma outra realidade diferente da nossa. Né? Então a gente não pode dizer, ninguém esteve lá e voltou para dizer como é que era exatamente. Então a gente não pode dizer que é o local do céu, do purgatório e do inferno. Não, se trata dessa realidade, de uma realidade de purificação. Então, justamente lá, quem vai para lá, quem sabe é Deus. Não é, nem a igreja ousa dizer, não, agora esta pessoa que morreu agora, ela vai para o purgatório. Porque, não, no padre, diácono, qualquer fiel, não vai dizer isso. Isso é Deus que vai saber, que conhece o coração da pessoa e sabe que se ela precisa passar por essa purificação ou não. Diácono, justamente falando sobre salvação, né, Safira? Sim, você acredita em relação à salvação? Você acredita que é em relação a um esforço do ser humano ou é graça de Deus? Na sua opinião? Eu acredito que é por mérito. Por mérito? Seremos salvos por mérito, E Diácono, o que é que a igreja acredita? É dom de Deus? É a graça que vem sobre nós ou é esforço do ser humano? A salvação é dom de Deus. É uma graça que Deus nos dá. Ninguém pode dizer assim, eu mereço ser salvo. Seria muita presunção da parte do ser humano dizer que merece. Mas Deus nos dá este dom, esta graça. A morte de Cristo na cruz, a morte redentora, que foi para salvar toda a humanidade.
Agora, cabe a cada um, a cada ser humano, dizer, eu acolho este dom, ou eu rejeito este dom. Então, o ser humano ele tem essa liberdade. E Deus, no seu amor, quem ama, deixa o outro livre, né? Então, Deus respeita. Deus dá esse dom, oferece a salvação a todos. Agora, cada um é que, pelos seus atos, dentro do comportamento de cada um, que vai corresponder ou não a essa salvação. Foi nesse sentido que eu Se eu vivo obras, indiferentemente, então significa dizer que não, eu não quero saber dessa salvação. Vão ter consequências. Do mesmo jeito que eu disse, não, eu acolho essa salvação e eu quero viver correspondendo a este dom que Deus dá. Exatamente. Diácono Rodrigo Arruda, muito obrigado pela sua presença aqui no Matina. Foi esclarecedora a sua entrevista para quem está em casa. Obrigada mesmo pela sua presença. Esperamos contar com uma outra oportunidade de estar aqui com a gente novamente. Foi um prazer. Eu também agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui. Obrigada. Nós vamos agora para uma rápida pausa, mas no próximo bloco, Safira, o que é que a gente vai conferir? Vai ter um médium, vai ter a visão espírita kardecista. Em relação a essa data, né? Dia de finados. Finados. Não sai daí que a gente volta já.